Olá, Shalom, tudo bem? Que as bênçãos do Criador sejam sobre ti, que o Eterno te ilumine e fortaleça a sua vida. Agora são exatamente 23 horas e 32 minutos, é um pouco tarde para fazer uma transmissão ao vivo. Eu creio que, por mais que seja tarde, não é uma hora ruim para fazer uma transmissão. É importante falar com você e é importante o assunto de hoje, o estudo dessa noite, porque pela permissão do Eterno, bendição do Criador, iremos falar sobre um assunto importante. Algumas pessoas, elas lutam para conhecer Deus. Outras passarão a vida inteira e não conhecerão o verdadeiro Criador. Algumas pessoas chegarão perto. Outras se aproximarão e apenas irão lutar para viver da forma como Deus, o Eterno, pede. Algumas pessoas se relutam a chamar de Deus, outras vão chamar de Elohim, Allah, outras vão chamar de outros nomes, Deus, God, e outros nomes. A questão é que o ser humano sempre está buscando um título para o Criador, um título e um adjetivo para aquele que criou todas as coisas. E até o fato que ele também já é indigno para o Eterno, visto que o Criador não possui sexo, não possui gênero, o Eterno nem é homem e nem é mulher, o Eterno criou todas as coisas. Ele não está sujeito ao sexo, não está sujeito a ser homem ou a ser mulher. Tirando toda essa mentalidade do que as pessoas, você de fato conhece o Criador? Conhece o Eterno? Vou fazer uma pequena leitura do texto que eu estou escrevendo e quero que você vá acompanhando comigo ao passo desse vídeo. E eu começo dizendo o seguinte: em nome do mantenedor misericordioso, louvado seja o Eterno, ele criou as 7 dimensões celestes, criou a Terra e outros planetas com vidas, vidas fora de nosso mundo. E no primeiro ponto aqui eu quero destacar o seguinte: o Eterno criou 7 dimensões celestes. 7 dimensões de tudo isso que nós conhecemos. E a primeira dimensão é a dimensão que nós conhecemos. A dimensão da energia condensada. Da energia que um dia se tornou matéria. E é isso que nós conhecemos, aqui que nós estamos. Ao mesmo tempo, mora em nós uma dimensão espiritual. Ou seja, está em mim uma dimensão espiritual, que é o sopro de vida que Hashem, o Eterno, nos deu. Esse sopro de vida é que me faz ter contato, é que me faz ter visão, é que me faz sentir tudo em minha volta da energia condensada do mundo, que é físico para nós. No início, antes de nosso planeta ser habitado, o soberano criou o universo. Antes de todas as coisas serem criadas, o Eterno criou o espaço vazio, né? Ou aparentemente vazio, como muitas pessoas pensam, mas não existe espaço vazio. O Eterno está em todos os lugares e nada está vazio, nada é vazio. Antes de existir os corpos celestes, o vazio e a escuridão eram dominantes, né? E quando eu digo a palavra vazio aqui, é uma figura de linguagem para que possamos entender. E não havia o reino da luz. Uma grande concentração de poder centralizava o espaço vácuo. Então o soberano fez expandir a concentração de poder por meio da luz. Naquele momento, o espaço vazio foi preenchido pelo poder do Eterno. Cada corpo celeste foi posto em seu lugar determinado, representando o lado oposto do mundo invisível. O mundo visível que nós conhecemos hoje é uma representação do mundo invisível. E quando eu digo representação, eu não me refiro de uma forma física, porque o mundo espiritual não existe de forma física. Mas, quando você tem essa forma física que nós encontramos hoje, é a condensação de uma energia, é a condensação do poder do Criador. Então, quando o Criador disse haja luz, ou haja isso ou aquilo, tudo veio de algum lugar, nada veio do nada. Nada veio do nada, ou seja, tudo veio de algum lugar. O que nós vemos, o que nós estamos olhando, apalpando,
tudo veio da energia e passou a ser condensada. Entenda, a minha matéria é o estado mais fraco da energia. É quando ela deixa de ser invisível e passa a ser visível ao olho humano, ou seja, ela passa a ser perceptível de forma em que, quando a luz choca sobre aquele ser físico, o objeto físico, os nossos olhos podem ver. Mas existe uma dimensão que nós não podemos ver com os olhos, nós não podemos sentir com as mãos e não podemos ter contato com o nosso corpo. Há uma dimensão que nós podemos ter contato apenas com o espiritual. O Rav Yeshua, nosso mestre, diz que os verdadeiros adoradores iriam adorar o Pai em espírito e em verdade. Por que que o nosso mestre disse isso? Porque a adoração ao Eterno não se dá por meio físico, mas a adoração ao Eterno se dá pelo meio espiritual. E a espiritualidade é uma dimensão no qual nós não podemos associar ao físico, ou seja, por mais que o estado espiritual está dentro de mim, eu não posso associá-los, porque antes de existir matéria, o espiritual já existia. O Eterno soprou sobre mim o seu espírito e eu passei a ser uma alma vivente. Uma vez que eu não tenho esse espírito, eu sou uma alma que não é mais viva. E quando eu digo alma, algumas pessoas podem entender que alma é aquele... vou usar a palavra aqui, espírito, né? Fica vagando por aí. Não me refiro a isso. Me refiro à palavra em hebraico, nefesh, que tem a ver com vida. Vida. E vida só é possível quando nós temos identificação entre matéria e o mundo invisível, o lado espiritual. A massa é energia condensada. A massa é energia condensada por meio da luz que emana do Criador. Com isso, o mundo visível só foi possível por meio do mundo invisível. Ou seja, só é possível existir um mundo visível, o mundo físico, porque antes existia o mundo invisível. Entenda. Vou dar uma comparação um pouco muito simples para que você possa entender. Antes de uma criança nascer, antes de um bebê vir ao mundo, primeiro existe algo que você não pode ver aos olhos humanos, a olhos humanos, que é o amor. Você não consegue ver, é um sentimento. Repito, estou dando um exemplo bem simples. Mas aí você tem da seguinte forma. O casal se apaixona. E antes de existir o bebê, há o amor entre eles. Né? Estou me referindo a um casamento, a um casal. Não estou me referindo a um estupro. Estou me referindo... E até sobre estupro existe um ato que não é possível ver, mas existe ali no coração do estrupador um sentimento de possuir alguém que não pertence a ele. Mas voltando ao casal. Uma relação de amor é preciso antes. E não me refiro ao amor físico, me refiro ao amor psicológico. Deve nascer primeiro na mente, para que depois aquele amor gere um fruto daquele relacionamento. Mais uma vez, repito, estou dando um exemplo muito simples para que você possa entender. Antes do mundo ser criado, o Eterno disse, haja, surja. E quando o Eterno diz, surja, você deve entender que a energia que estava no mundo espiritual passou para o mundo físico, ou seja, passou pela luz e se tornou físico. E quando se torna físico, aí nós estamos falando deste mundo que nós conhecemos, deste mundo que podemos ver, deste mundo que podemos ter contato. Portanto, o mundo já existia energia não condensada. Quando eu digo mundo, estou me referindo a porções de coisas que hoje existem e que só veio a existir e que passou a existir por nosso estado físico, mas já existia. Algumas pessoas podem dizer, não, você está dizendo para mim que Adão já existia na vontade do Eterno de trazê-lo à existência. E só pelo fato de Adão existir na vontade do Eterno de trazê-lo à existência, ele já existia. Você compreendeu? A vontade que o Criador tinha de trazer Adão à existência, Adão já existia. Parte de Adão já existia. Veja, quando o Eterno
usa elementos da terra, elementos do ar, elementos da terra, da água, elementos da natureza, para compor Adão, Adão ainda era um objeto inanimado. Mas a partir do momento que o Adão recebe o espírito, ou seja, recebe aí o sopro de vida, Adão passa a ser uma nefesh viva, uma alma viva. Percebe que parte de Adão já existia no Eterno, porque o Eterno sopra sobre Adão. É lógico que a palavra sopro aqui é apenas uma metáfora, uma linguagem humana, porque o Eterno não tem pulmão para soprar, né? Ou seja, a Torá, quando você estuda a Torá, ela está falando num nível básico para que as pessoas possam entender. Mas por trás da Torá existem outros níveis de interpretação. E você tem que entender que quando a Torá está falando que o Eterno soprou, você não deve imaginar alguém com nariz, com boca soprando. Isso é uma figura de linguagem humana. Adão foi criado de todas as substâncias. O corpo é formado por água, magnésio, ferro, cobre e outros tipos de elementos do nosso corpo. Ou seja, nós somos 100% terra. Entende? A nossa matéria é 100% terra. Tem a ver com a água, tem a ver com o oxigênio, tem a ver com... Mas existe algo dentro de nós que é o que nos torna diferentes. É o espírito. E aí eu estou me referindo a um mundo espiritual. Num mundo invisível que nós não podemos ver com os olhos, não podemos ver com... não podemos apalpar, não podemos sentir com o nosso corpo, mas podemos sentir com o nosso espiritual. É por isso que muitas pessoas, elas precisam buscar entender e compreender a dimensão espiritual, porque só compreendendo você poderá entender quem é o Eterno. Só você poderá crescer na emuná. O Rav Yeshua, por várias vezes, ele disse a nós, né? Ou seja, está escrito, e quando eu digo disse a nós, é porque está escrito, então nós recebemos essas informações. Que o Eterno só pode ser adorado em espírito. Veja, você não pode adorar o Eterno com uma boa roupa, você não pode adorar o Eterno com kippah na cabeça, você não pode adorar o Eterno usando talit. Nada disso serve para adorar o Eterno. Engana-se as pessoas que acham que pelo fato de se prostrarem no chão estão de fato, ou de maneira favorável, adorando o Criador. Prostrar-se no chão tem a ver com o seu crescimento espiritual e não tem a ver com o ato de que você está agradando o Criador quando se ajoelha, porque o Eterno não é um ser humano para sentir prazer de um simples gesto de prostrar-se no chão. O Criador fala com você ou ouve você em qualquer estado físico, em qualquer posição física. O Eterno não se limita à sua condição física para poder entender você, estar com você. É o seu espiritual que precisa ser, eu vou usar uma palavra aqui que não é muito boa para isso, mas é o seu espiritual que precisa ser ativado. Por que eu digo ativado? Porque toda pessoa que nasce, toda pessoa que vem a este mundo, essa pessoa está conectada ao Criador. Entende o que eu quero dizer? Porque quando você está no ventre da sua mãe, em formação, um sopro de vida foi colocado ali. E você só passou a existência porque o Eterno permitiu, porque o Criador permitiu. Depois de tempos da eternidade, nosso planeta foi habitado com a criação. O grande engenheiro do cosmos, simbolicamente, os profetas chamaram de a palavra. Tudo passou a existir por meio da luz, e todos, exceto o soberano, saíram do invisível para a visibilidade. Tudo o que existe em nosso universo está conectado ao Criador, porque a luz e o poder procedem dele. Aqui eu quero falar sobre por que estamos conectados ao Criador. Por que o Eterno sabe de tudo, ver tudo? Por quê? Os nossos profetas do passado tentaram explicar, e explicaram muito bem, mas usando uma linguagem simbólica, usando uma figura de linguagem. Eles utilizaram para isso uma figura de linguagem, e essa figura de linguagem que eles utilizaram foi de que
O Eterno vê as coisas, está vendo tudo, né? O Eterno está olhando. Isso é uma figura de linguagem, porque o nosso Criador não depende de dois olhos para olhar para onde o pescoço está mexendo. O Eterno vê todas as coisas, sabe de todas as coisas. E aí algumas pessoas podem perguntar, por que Deus vê todas as coisas e sabe de todas as coisas? O Criador opera por meio daquilo que ele criou. O Criador opera por meio da natureza, opera por meio do universo e por meio de tudo. Ele criou todas as coisas. Entenda o que eu vou dizer a vocês. Deus, o Criador, não é a natureza, tá? Não é a natureza. Acreditar que Deus é a natureza, isso é panteísmo. Isso é uma doutrina, uma crença totalmente errada. O Criador, ele criou a natureza, criou o homem, criou o universo e todas as coisas. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando o Eterno criou Adão e soprou sobre Adão o Espírito, de onde veio? De onde veio o Espírito? Veio de quem? Isso mesmo, você respondeu corretamente. Veio do Eterno. Quando o Eterno criou a natureza, criou a terra, a água, criou todas as coisas, ele diz, haja. E essa palavra veio de quem? Veio dele, correto? Quando ele disse haja, veio dele. E todas as coisas vieram de quem? Vieram do Eterno. Porra. Eu às vezes não quero usar uma linguagem chula, e por isso você vai perceber que eu vou demorar a falar certas palavras, porque o meu cérebro, ao mesmo tempo, vai procurar a melhor palavra para que você possa entender. Então, às vezes eu posso usar palavras muito chulas para isso. Por exemplo, quando o Eterno disse, haja luz, a luz saiu de quem? Né? Saiu. Observe bem que é uma linguagem chula. Pobre. Mas eu não poderia usar uma outra linguagem. A linguagem... A luz saiu do Eterno. E todas as coisas veio do Eterno. Uma matéria que veio do Eterno. Lembre-se que a matéria é a energia condensada em seu estado mais fraco. Em seu estado mais fraco. E não tão pouco não é especial. Não é porque é fraco que não é perfeito. Quando eu digo fraco, é em relação ao grande poder do Eterno. Então todas as coisas estão sujeitas ao Eterno. E por estarem sujeitas ao Eterno, essas coisas são fracas. E quando eu digo essas coisas, estou me referindo ao mundo que nós estamos vendo. O físico. O físico é a energia condensada. Logo, nós temos a matéria, o barro, o sopro que veio sobre Adão. Tornou-se uma nefesh, uma alma vivente. E agora o que nós temos? Adão pensando nas coisas. E quando Adão está pensando nas coisas, lembre-se, da onde veio o espírito de Adão? Da onde veio Adão? Veio do Eterno. É por isso que o Eterno sabe de todas as coisas. Porque nós somos conectados ao Eterno. E até a palavra conectado é uma palavra chula. É uma palavra pobre. Porque conectado tem a ver com algo que conecta e desconecta. Não há como se desconectar do Eterno. Entende? Mas eu não encontro uma palavra que vá representar tão bem aquilo que eu quero expressar. Então, eu posso usar uma outra palavra para conjugar. Conexão contínua, ininterrupta. Acho que ficou bom assim. Conexão contínua, ininterrupta. Ou seja, estamos sempre ligados ao Criador. E aí eu quero até explicar um ponto que alguém me perguntou sobre a ressurreição e nosso banco de dados, nossas memórias. Tudo que nós pensamos, tudo que nós vemos, está também no Eterno. E o Eterno vê tudo. Está, e vou usar mais uma vez uma palavra chula, está guardado em algum lugar. E uma vez que uma pessoa morre e ressuscita novamente, todas essas informações são, de novo, implantadas na pessoa. O estudo de hoje é um pouco forte para algumas pessoas, porque elas estão acostumadas com o primeiro nível de entendimento da Torá. Como eu falei, a Torá tem vários níveis de compreensão. E algumas pessoas, elas ficam no básico, porque não conseguem ir para o nível 2. Na hora de você compreender o nível 2 do entendimento da Torá.
Eu estou escrevendo um livro chamado O Sagrado Revelado, onde eu mostro para as pessoas que é possível entender a Torá. Mas para isso, é preciso que você entenda por meio da espiritualidade. Eu vejo muitos sabidões, abro aspas, sabidões, fecho aspas, dizendo que entendem da palavra do Criador, mas quando na realidade não entendem nada. Para entender a Torá, não é apenas lê-la, não é apenas entender de hebraico ou ler os livros dos rabinos. Não é assim que entende Torá. Você entende Torá quando você ora ao Criador, fala com o Eterno. É quando quando existe entre você e o Criador uma intimidade. Quando eu digo intimidade, estou me referindo àquele contexto da palavra dat, próximo do Eterno. É se desconectar das coisas que te afastam do Criador. E aí você busca o Eterno. E você verá que a compreensão vai vindo ao longo do tempo. E você vai compreendendo. Algumas pessoas, é verdade, que nunca compreenderão 100%. A elas, talvez não será dada essa oportunidade. A outras, o Eterno concederá a oportunidade de conhecer muitas das coisas. Mas um homem só não pode compreender tudo. Mas uma comunidade de pessoas pode compreender. Quando a palavra do Eterno diz que devemos lutar em conhecer o Eterno, está falando no coletivo e não no individualismo. É impossível conhecer o Criador de forma individual. Ou seja, quando eu digo individual, é só sobre o conhecimento do Eterno. Então, eu conheço tudo possível. Mas, quando nós estamos em um coletivo de pessoas, em uma comunidade de pessoas, em volta de todo o planeta, buscando e estudando, essas pessoas começam a dizer o que compreenderam. Uma começa a dizer o que compreendeu. E logo esses conhecimentos são unificados. E passamos a entender o Criador do universo. Quem dera um dia poderemos citar a palavra Criador sem usar o masculino. Quem dera. Porque sabemos que o Eterno não tem sexo. Não é homem e não é mulher. Mas no nosso vocabulário, nós não encontramos outra palavra, a não ser uma palavra no masculino, o Criador. A criação do homem, sobre isso, não sei se eu continuo nesse vídeo aqui agora, ou se encerro por aqui, ou se gravo outro vídeo. Deixa eu ver quantas pessoas tem neste momento online assistindo. Tenho 9 pessoas assistindo, né? Nós temos aqui alguns irmãos assistindo. Em respeito a esses irmãos, eu vou fazer uma conclusão aqui do assunto de hoje. E eu quero dizer o seguinte. A religião, todas elas, nos ensinou que quando nós erramos, estamos longe do Eterno. A religião nos ensinou que quando nós não somos perfeitos, o Eterno não gosta de nós ou fica de birra conosco. Só porque erramos, só porque somos falhos. Eu quero que você compreenda uma coisa. Você vai dormir hoje. E antes de você ir para a cama, eu quero que você faça a sua oração. Eu quero que você converse com o Eterno. Mas quando você estiver conversando com ele, saiba do que eu vou te dizer hoje. Não vá para a cama sem orar. Não faça isso depois de ouvir essa palestra. Eu quero que você se prostre ou fique de joelho ou da posição que você achar que é melhor respeito ao Eterno. E quando você for para a cama, lembre-se do que eu vou dizer. O Eterno já sabe tudo o que você vai falar. Mas é importante que você coloque para fora. É importante que você expresse aquilo que você está sentindo. É importante que você tenha uma intimidade, intimidade com o Eterno. Porque é assim que você cresce espiritualmente. É assim que você poderá entender. E quando você entender quem é o Eterno, só o simples passar de um vento sobre você, você vai sentir que o Eterno te ama. Só o fato de você acordar de manhã e estar respirando, você vai sentir que o Eterno te ama. O fato de você olhar para os seus filhos,
olhar para sua esposa, seu esposo, ir para a escola, viver a sua vida, você vai ver que em cada detalhe, que em cada momento, em cada milésimo de segundo, o Criador sempre está conosco. Não importa onde você for, o Eterno está com você, está comigo, está com todos nós. Tire da sua mente, querido irmão e irmã, que Deus se limita à sua condição espiritual. Não se condiciona ao seu estado espiritual, ao seu estado de santidade. É você que está limitado ao seu estado espiritual. Entende? Não é o Eterno que se limita ao seu estado espiritual, mas é você que está limitado e limitada pelo seu estado espiritual. É preciso que você cresça e alcance os 3 níveis da elevação espiritual. Quando você chegar lá, você alcançou o mesmo estado de Adão antes de decair nos níveis de santificação. Eu vou parar por aqui hoje e vou deixar a segunda aula para mais tarde, né, para depois. Na segunda aula eu vou falar sobre a criação. E sobre isso, sobre a criação, eu escrevi 24 versículos sobre a criação, né? Explicando aí, eu estou explicando Bereshit, Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo 3. Né? Eu vou escrever ainda uma explicação sobre o capítulo 4, capítulo 5, e assim por diante. Eu agradeço a você pela audiência, agradeço profundamente de todo o meu coração por você ter assistido até agora. Como eu falei, eu passei um conhecimento no nível 2 da Torá. Eu sei que não é bom ficar classificando níveis de compreensão da Torá. Não gosto. Alguns rabinos fazem isso, mas eu não gosto de ficar dizendo, existe o nível 1, o nível 2, o nível 3 de compreensão da Torá. Mas eu quero dizer que quando você lê na Torá dizendo que Eva pegou do fruto e comeu e deu ao seu esposo, e que havia uma cobra e uma árvore, o primeiro nível da compreensão da Torá é olhar e falar, tinha uma árvore no jardim, também tinha um fruto. Foi assim que aconteceu. Mas o que há por trás de tudo aquilo? A Torá, lembre-se, fala em uma linguagem humana em vários níveis. E o nível mais básico é aquilo que você está vendo. Olha, lê, entende daquela forma. Mas por trás daquilo existe um outro nível. Códigos por trás. E para alcançar, você precisa alcançar o espiritual. Lembre-se, o eterno Deus só pode ser adorado em espírito e em verdade. Que as bênçãos do Eterno sejam sobre ti, que o Eterno te ilumine e te fortaleça. Boa noite, que o Eterno te abençoe.